Olá, tudo bem? Como é que você está? Tá bem? Nós estamos aqui de volta para a nossa aula. Nós começamos a ter uma visão panorâmica da Bíblia. Cada livro está sendo ministrado por alguns pastores, por alguns professores, tentando mostrar como é a divisão da Bíblia e cada livro, o que é que ela representa, o que é que ela vai dizer, certo? Então, nós vamos hoje ter essa aula, visão panorâmica da Bíblia, no livro de Juízes. Nós iremos trabalhar com vocês esse período aqui, mas antes nós gostaríamos que você parasse um pouquinho. Você vai começar a estudar, pare, não se preocupe com o seu derredor, mantenha um espaço adequado para que você possa parar, meditar, estudar e tentar aprender algumas coisas nessa convivência desta aula, desses tempos que vamos ficar juntos. Tenho certeza de que você estará aprendendo muitas coisas e quero que você venha nos ajudar, certo? Então, como é que vai ser? Nós vamos estar trabalhando. Você está recebendo esse vídeo, você também está recebendo, através de PDF, a aula, a apostila, onde você vai poder acompanhar e poder estudar mais sobre isso. Quando você terminar, você vai fazer uma provinha. Lá você receberá um novo PDF, e esses PDFs são perguntas sobre a aula que nós estamos ministrando agora, para que você possa responder. Não quer dizer que nós não vamos ver aqui o erro ortográfico. Não. O nosso objetivo é tentar olhar o que você conseguiu gravar, quais foram os ensinamentos que você recebeu para guardar todos esses ensinamentos. Também, antes de começar, ore ao Senhor. E após terminar, também ore a Deus agradecendo. São dicas para que você possa aprender cada vez mais. Se você está vendo e tem alguma dúvida sobre a aula, você dá um retornozinho do vídeo e tenta olhar, tentar aprender um pouco. Se não, dê uma lida na apostila e vá acompanhando, que tem muita coisa. Aqui nós vamos falar por cima, certo? Para que você possa ter uma noção. É muito importante você estar fazendo esse curso de visão panorâmica da Bíblia com os livros. Nós estaremos vendo hoje o livro de Juízes. Quando houver algum problema que vai lhe atrapalhar a acompanhar o áudio, você dá uma paradinha naquele momento e volta em outro período para que você possa aprender sem ser atrapalhado, certo? Então, eu creio que já essas dicas todas vai ser muito importante para a sua vida. E principalmente para o conhecimento bíblico, porque quando o pastor, ou então uma pessoa, falar sobre mensagens bíblicas, vai falar sobre algum item, algum assunto, e você já sabe qual é o livro que vai acompanhar, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Simplesmente agora
agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos dê sabedoria para podermos estar nesses momentos juntos, aprendendo sobre a revelação de que Deus nos deu. Vamos lá? Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesse momento, queremos ficar alguns minutos na Tua presença, que Tu possa nos dar sabedoria, discernimento, para podermos falar aquilo que Tu queres falar aos nossos alunos, até mesmo para mim, Senhor, que vou ministrar essa aula. Eu te peço sabedoria para que possa transmitir aquilo que seja do Teu coração para o coração de todos nós. Eu te agradeço, Senhor, porque tenho certeza que Tu estás abençoando todos esses cursos que estão sendo ministrados por várias pessoas, também aqui nesse nosso curso de Visão Panorâmica da Bíblia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E queremos agora aproveitar e me entregar e nos entregar para que possamos aprender um pouco de Ti. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos acompanhar alguns slides, algumas coisas que vão falar. Por exemplo, vamos agora entrar sobre o livro. O nome, Juízes. Vamos falar sobre essa visão panorâmica de Juízes. Por que o nome de Juízes? Por causa dos líderes israelitas que exerceram essa função de tentar resolver problemas de Israel, porque não existia rei em Israel, era só juízes, e conforme a necessidade que tivesse, haveria a intervenção de um juiz que Deus mandava. Período, você veja aqui que o período vem da morte de Josué, quando Josué morreu. A partir desse momento veio surgir os juízes, até o final ou fim do ministério de Samuel. Samuel foi o último juiz. Coincidentemente, ele também foi o último juiz e o primeiro profeta que Deus usou para falar com o povo. Você veja como está interessante todas essas caminhadas que nós vamos ficar juntos, né? Então, você já aprendeu que o nome Juízes. Por que o nome Juízes? Por causa dos líderes, preste atenção, dos líderes de Israel que exerceram esta função. Eles julgavam problemas que tinham lá em Israel. Você tinha uma pendência de, o irmão, você brigou. Seria aqui no nosso período os juízes, por exemplo, a justiça, né? Às vezes você tem algum problema com o seu vizinho e, eu tenho que resolver esse problema. Então eu vou para a justiça tentar resolver esse problema. Certo? Deu para entender isso? Vamos para frente mais. Veja aqui esse outro slide. A localização. Qual a localização que o livro de Juízes está na Bíblia? Você vai ver aqui, Juízes é o 7º livro nas versões em português. Está localizado no 7º livro e é o 2º livro histórico na divisão tradicional. 2º livro histórico. Você veja o seguinte, é que
Lá, nesse período, se você já deve estar fazendo esse nosso curso já há mais tempo, nós vimos a divisão da Bíblia, como a Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. Está lembrado disso, né? E como é que se pode dividir o Antigo Testamento? Vamos lá. Se você lembra, está aqui, ó. 5, 12, 5, 5, 12, que são os Pentateucos, os livros históricos, certo? Os livros históricos. Então, Juízes está na parte dos livros históricos. É o 7º livro, certo? 5, 12, 5, 5 é a divisão. Então, se você prestar bem atenção, quando o mensageiro, ou o pastor, ou alguém que vai dar um curso, diz o seguinte: abra no livro de Juízes. Aí as pessoas ficam tentando localizar, passando as páginas, procurando, não sabe manusear bem a Bíblia. Então, você aqui já pode aprender a manusear a Bíblia. Bem, Juízes, não esqueça, é o 7º livro nas versões em português. Então, você veja que tem o Pentateuco, que são 5, passa mais 1, 6, e o 7º. É o 7º livro nessa divisão. E é o 2º livro histórico, certo? O 2º livro histórico. Então fica muito mais fácil. Você sabe que o livro de Juízes, ela não vai estar no 8º, no 9º, no 10º livro, não. Está em qual? No 7º livro. Então fica mais fácil você abrir a Bíblia e localizar o livro de Juízes. Que bom, estamos juntos aqui tentando aprender um pouco. Nós já vimos, não é, o nome de Juízes, o porquê. Nós vimos também a localização na Bíblia, onde ele está localizado. Okay? Vamos para frente. Então, vamos para mais um item, para que a gente possa aprender mais. Bem, e aí? Quem foi que escreveu o livro de Juízes? Quem foi que teve a sua autoria de escrita? O livro de Juízes, o autor é desconhecido. Algumas teses diz que não sabem quem foi que escreveu, mas alguns estudiosos dão a autoria a Samuel, segundo a tradição. Então vamos agora colocar como se fosse Samuel que escreveu o livro de Juízes. Mas você fica sabendo, pode ter a opção de que ele não seja um autor desconhecido, e outra que poderá ser Samuel. Então você tem essas duas tendências. Alguns já determinam que é Samuel, né? Aí, se for Samuel, talvez ele tenha até escrito parte do livro, mas inspirado por Deus. Ele não fez um romance, ele não escreveu uma tese, ele escreveu o relato do que estava acontecendo com o povo de Israel e foi inspirado por Deus. Se você relembrar aqui como estudar a Bíblia,
nós vimos que tem mais de 1.600 anos que foi escrito a Bíblia e mais de 40 escritores, mas todos inspirados por Deus. É interessante que você possa saber isso. Veja o seguinte, é que num período longo, e alguém pode dizer assim, não, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Num período longo, a Bíblia foi escrita por uma pessoa aqui, a outra ali, e depois foi juntada, que foram mais de 40, uma faixa de 40 escritores, todos inspirados por Deus. Como é interessante a palavra de Deus. Nesse período todo, esses números de pessoas que escreveram a Bíblia com o mesmo sentimento, com o mesmo objetivo, com o mesmo padrão. Como é importante você saber disso, certo? Então, já estamos vendo que a autoria do livro de Juízes tem duas teses. A primeira, que seja um autor desconhecido. E a segunda, que poderá ser Samuel, segundo a tradição. Se tiver sido Samuel, foi inspirado por Deus, certo? Então, vamos ver aqui outra coisa aqui. Se você for ver, o período que aconteceu isso foi do reinado de Saul até o princípio do reino de Davi, certo? O reinado de Saul até o princípio do reino de Davi. Você está aprendendo, você está lembrando de todas essas passagens, de tudo, como está sendo organizado, como você está aperfeiçoando o seu conhecimento. Nós vamos ver agora termos uma análise literária do livro de Juízes. Agora que é importante para que você possa ter uma noção de como foi a situação, né? De como o período que aconteceu cada situação, certo? Então, o livro de Juízes, ele está dividido numa análise literária da seguinte forma. Vamos aqui. Ele está dividido, o livro de Juízes, em prólogo, que quer dizer o começo, não é? O início, prólogo, que vai de Juízes 1 e 2 e 5, certo? 1, 2 e 5. São até o quinto mais ou menos, até o segundo capítulo está sendo o prólogo, mostrando como iniciou o livro de Juízes, o período de Juízes. No segundo período, já é um núcleo, que é o meio da situação. Juízes 2, versículo 6, até o capítulo 16, 31. E temos a última parte da análise literária de Juízes. É o epílogo, ou apêndice, ou fim. Né? Então, é de Juízes 7, de 1 a 21 e 25. Então, você poderá muito bem dividir, até mesmo para que você faça uma leitura desse livro, você poderá melhorar a sua interpretação
o seu conhecimento, né? Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque quando o pastor ou aquela pessoa que está dando a mensagem falar alguma coisa, você já tem uma noção mais ou menos onde seria aquele livro. Ok? Seria muito fácil e interessante você conhecer isso. Vamos tentar relembrar aqui um pouquinho? Vamos tentar, né? Vamos ver. Qual a localização do livro de Juízes na Bíblia? Tente responder agora. Estou te perguntando. Se você puder botar aqui nos comentários, seria muito interessante. Qual a localização do livro de Juízes? Aí nós temos lá uma localização, dois itens que poderá mostrar a mesma localização. A primeira é um livro, é o 7º livro nas versões em português. E também é o 2º livro histórico na divisão tradicional. Pronto, você já aprendeu. Você respondeu certo, não foi? Espero que sim. Bem, também temos a autoria. A autoria de quem foi que escreveu o livro de Juízes. Mas Jaime, eu não sei quem foi que escreveu. Bem, é uma opção. Você tem uma tese que você não sabe quem escreveu. Também tem outra tese que foi escrito pelo juiz ou profeta Samuel, segundo a tradição. Mas Samuel escreveu inspirado em Deus. Então, já quero que você aprenda mais isso aí, a autoria do livro de Juízes. Também não deixamos aqui por fora a análise literária. Então, a análise literária, nós temos 3 divisões. O livro de Juízes tem 3 divisões. A primeira, prólogo, que é início. Temos o núcleo, que é o meio da história, o conteúdo que tem sobre aquele livro, e epílogo, ou apêndice, ou final. São 3 divisões. Vamos lá? Quais são as 3 divisões? Diga aí. Primeira, muito bem. Segunda, muito bem. Terceira, muito bem. Parabéns. Você está melhorando o seu conhecimento. Certo? Nós vamos ver também aqui no livro de Juízes outras coisas. Por exemplo, esse foi o período de grande migração étnica por todo o Oriente Médio, na segunda metade do 2º milênio antes de Cristo. Foi um período que testemunhou o desaparecimento de algumas grandes culturas, o começo da Idade do Ferro no Oriente Médio e a chegada dos filisteus na planície litorânea. Olha como é importante isso. Nós vimos que hoje em dia, até hoje mesmo, os inimigos de Israel sempre foram os filisteus. Então está começando agora a penetração do povo dos filisteus na chegada na planície litorânea.
Agora você vê o que começou lá no período de Juízes. Por isso que talvez não, por isso que até hoje temos esse problema lá no Oriente Médio, onde o Israel, sempre atacada, sempre desejada ser destruída. Então isso é muito triste, muito triste. Por quê? O livro de Juízes surgiram em diferentes regiões e tribos para salvar algumas partes de Israel que se encontrava sob ameaça de alguns inimigos. Inclusive ele mesmo. E a pergunta que surge é: como poderia um Deus santo exigir obediência e submissão do seu povo, tolerar a contínua prática do pecado e rebeldia do povo? Houve muita mudança de juízes e teve um número, nós vamos ver mais tarde, um número sobre a quantidade de juízes. Então nós vamos ver aqui, já outra parte aqui que nós vamos ver, é o seguinte: por que mudava sempre juízes? Porque juízes ficavam mudando toda hora. Não era um juiz, não era um rei, sempre estava mudando para que pudesse melhorar cada período. Então nós vamos ver aqui esse slide aqui. Por que houve tanta tribulação, né? Sempre houve um período repetitivo. Vamos tentar explicar isso para você. Primeiro, depois de Josué, veio o primeiro juiz. O ciclo do período dos juízes. Você está vendo aí o ciclo dos períodos de juízes. Deus mandava, ordem de Deus recebida. O povo recebia aquilo. E o tempo passava e ele começava a pecar, começava a seguir outros deuses que não seria o Senhor. Esse mesmo ciclo que nós estamos vendo aqui, hoje acontece do mesmo jeito. Um ciclo que sempre tem, quando você desobedece a Deus, qual é o caminho que você vai percorrer para saber se aquilo que você está passando na sua vida poderá ser essa situação. Ordem de Deus recebida. Então, Deus liberava o povo para que eles pudessem obedecer, deixassem os ídolos de fora e obedecessem só a Deus. Então, todos eles resolviam seguir a Deus. Mas logo, através do envolvimento com outros povos, se envolviam também com outros deuses desses outros povos e passavam a pecar. Você está vendo no círculo aí, pecando, o pecado, né? Depois do pecado, pecavam, não era assim tão rápido, pecavam, e depois logo Deus mandava um castigo para aquele povo.
Vou lhe mostrar aqui. Quando Davi pecou, o pecado de Davi, ele não foi de imediato, ele foi devagar. E demorou muito tempo para que acontecesse o pecado. Depois do pecado, o que aconteceu, você deve conhecer. Ele se arrependeu do pecado. O profeta Naã veio e falou que ele ia sofrer consequências. O filho que ele estava tendo, que não era para ser dele, porque era do capitão do exército dele, Urias, para que pudesse, ele mandou para que pudesse Urias ir para a linha de frente e voltou para que ele pudesse morrer lá na batalha. Morreu. Por quê? Porque ele já tinha concebido a mulher de Urias e ela ficou grávida. E seria um escândalo. Naquele tempo, a mulher, quando adulterava, ela era morta apedrejada. Então, para que a artimanha de Davi organizou para que não pudesse matá-la, resolveu arranjar uma forma de mandar matar Urias. Depois que morreu, rei Davi, assumiu o casamento com a esposa dele. Teve um menino, e quando Deus falou para ele, para que ele pudesse voltar ao início, se arrependesse de tudo aquilo que ele fizesse, mas teria toda a consequência do seu pecado no meio do caminho. Não era assim só esquecer. O que foi que Deus falou? Que ele iria perder o filho e que a família, os filhos dos outros filhos dele, iriam ter ao fio da espada, iriam matar entre uns e outros, e também as mulheres de Davi serviriam de, não prostituta, mas que fossem usadas por outras pessoas em praça, quase que em praça pública, para que todo mundo pudesse saber que as esposas de Davi também foram traíram, né? Depois disso, Davi se arrependeu. Ele se arrependeu. Mas tinha as consequências. A mesma coisa, no ciclo que nós estamos vendo aqui, é o seguinte, é que esse ciclo vem sendo até hoje observado, porque quando pecamos, temos consequência do nosso pecado, podemos nos arrepender e Deus nos dará nova vitória, mas terá consequência sobre aquele nosso pecado. Então você veja, o povo pecou. Depois de muito pecado, sem arrependimento, houve o castigo. E o castigo às vezes é pesado e que muitas pessoas não suportam. Mas podemos ver isso até nas nossas famílias. Se por acaso você pecar, você vai ver que poderá se arrepender e também a consequência do seu pecado, mesmo que depois esteja sido perdoado por Deus,
você vai ter consequência. E as consequências não serão só para você, será para todos aqueles que têm envolvimento com você, que estão ao seu redor, que são da sua família. Por isso é que existe esse ciclo, né? Esse padrão repetitivo do que aconteceu em todo o período de Juízes. Depois do castigo, você às vezes não aguenta pelo que tem passado. Você quer um socorro. E nesse socorro vem a mão de Deus para tentar lhe socorrer. Você pede socorro a Deus. Vem o clamor, vem a oração, vem pedir, o se lamentar, e Deus faz com que você possa ter o perdão. Mas vai ter consequência disso tudo. Então o povo fazia isso, fazia esse ciclo. E Deus mandava uma ordem para o povo vinha, pecava, não obedecia aos princípios de Deus, vinha o castigo, do castigo vinha o clamor de arrependimento, depois Deus levantava um juiz para que tivesse libertação do povo. Esse é o ciclo que você está vendo que não para. E esse ciclo vem até o dia de hoje, porque Deus tem avisado ao povo de hoje para que possam mudar de comportamento, para que possam fazer com que você seja um obediente para Deus. Qual seria o ciclo do pecado? Nós vamos ver agora aqui com mais clareza tudo isso, né? O ciclo do pecado nós vamos ver da seguinte forma. Bem, está aqui o ciclo do pecado. O ciclo do pecado do povo. Primeiro, o pecado. As pessoas pecavam. Segundo, tinha a perda da identidade. Depois, o arrependimento. Depois do arrependimento, a consequência do que pecou. E depois, a consciência. Por último, vem as súplicas, o clamor por um libertador. Nesses itens que você está vendo aí, o pecado deixou de existir? Não. Por quê? Porque nós temos ainda a consequência do pecado de Adão. Somos pecadores. Mas com a morte de Jesus, que veio restabelecer, hoje nós somos pecadores, mas temos um libertador, que é Jesus Cristo, que veio morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então não existe mais esse pecado de morte espiritual. Existe o pecado carnal. Agora, se você não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, você vai continuar
no pecado. Então nós temos que ver isso e ter consciência disso. Primeiro o pecado, não esqueça. Depois a perda de identidade. Quem era Israel antes do pecado? Israel era o povo de Deus. Hoje também tem muito questionamento que tem acontecido lá em Israel, que está constantemente em guerras, e dizem, não, mas dizem que o Israel não é mais o povo de Deus. Bem, Israel continua sendo o povo de Deus, mas qual é o ciclo que ele está? Ele está pecando. Ele rejeitou a Jesus como Senhor e Salvador, como libertador. Então, hoje sofre consequências com grande parte dos povos do Oriente Médio querendo destruir Israel. Então, vem o pecado, a falta de identidade, depois vem o arrependimento, porque ele vai ver que tem situações que... Eu me lembro de uma coisa, aqui um negócio aqui, um parêntesezinho, que na primeiro encontro com Deus que eu tive pessoalmente, onde Deus falou claramente comigo, eu falei para Deus, Deus, tudo é teu, Senhor. A minha vida eu te entrego. E tudo que eu tenho também eu te entrego. Mas Deus, eu gostaria de lá no céu, uma casa com piscina, uma casa, uma mansão, que eu pudesse descansar, que eu pudesse estar lá feliz. E fiz essa oração. Depois o tempo passou e eu fiz outra promessa, trabalhando, e eu cheguei e disse, ou eu fico rico de uma vez, ou eu fico pobre logo. E eu comecei a ver isso, que foi uma prepotência tão grande que eu fiz com Deus, que de uma hora para outra eu comecei a perder tudo que eu tinha. Comecei a perder. A situação que eu estava já estava ruim, e me lembrei dessa frase que eu tinha dito, e eu cheguei para o Senhor em oração e disse, Senhor, perdoa pelo que eu falei naquele período. Faz de mim o que tu quiseres. Aí Deus começou a transformar novamente a minha vida, porque eu pedi perdão a Deus. E às vezes nós temos que ter consciência para não perdermos a identidade. E a nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. Tem as consequências, mesmo que depois você tome uma posição, tem consequência daquilo que você decidiu. E depois você tem a consciência de que tudo o que aconteceu, às vezes faz com que você caia dali. E tem a busca do Senhor, que é a súplica, o clamor por um libertador. Vamos continuar com o ciclo do pecado do povo de Israel, né? Essa é uma das partes. Vamos ver aqui as outras, né? Continuação. O que acontece em Juízes? Depois de todo esse percurso, Deus levanta um libertador para poder socorrer pelo clamor que estavam fazendo, pela situação que eles estavam fazendo. Estavam sendo aprisionados, sendo escravo de povos.
e não aguentando mais, solicitam a Deus e Deus levanta um libertador. Depois é o resgate da identidade do povo. Vão reconhecer que houve o erro e vão voltar ao caminho que o Senhor estava promovendo para que pudessem seguir juntos. E por último, a libertação. Olha, a libertação. Esse é o caminho que Deus tem dado. A libertação, né? Nós já vimos esses itens aqui, que você possa sempre acompanhar e ter uma noção de como era esse ciclo de provação, o ciclo de pecado, de perda da identidade, depois de arrependimento, clamor, né? Consequências e o libertador que Deus manda para que o seu povo esteja liberto e busque a sua presença. É isso que Deus quer de todos nós hoje, que nós saiamos do pecado e possamos voltar à nossa posição, à nossa identidade de poder estar servindo a Deus. O livro de Juízes, ele demonstra tudo isso. O livro de Juízes, ele faz com que a gente possa meditar nas nossas vidas hoje em dia e que possamos aprender através da situação do outro, da situação daquele que sofreu, para que nós não possamos sofrer. Provérbios fala, né, que quando alguém que aceita o conselho, porque está vendo alguém que está errado, aceita a correção e não vai pecar mais, esse é sábio. Mas tem gente que viu o outro cair no buraco. Vamos aqui tentar mostrar figuradamente. Estamos num período de chuva, de inverno. A chuva, muita chuva na cidade, e vem inundação. A rua cheia de água, onde você não consegue mais ver a calçada, você não consegue mais ver se tem um buraco lá na frente, mas você está aqui atrás e alguém resolve sair e tentar solucionar o problema de já ir embora. E ele sai tentando andar devagar, devagar, quando menos espera, cai no buraco. Cai no buraco. E você vinha atrás. Você para ou vai continuar para cair naquele mesmo buraco? Muitas pessoas, às vezes, seguem e caem no mesmo buraco, na mesma situação. Então você não pode fazer isso. Deus quer te libertar. Assim como Ele quis libertar o seu povo, Deus dá a libertação para todos. Por isso é que nós começamos a ver que o povo pecava, caía em desgraça, depois vinha o arrependimento, vinha o clamor, e depois Deus dava a nova identidade para ele e um libertador. Esse período de juízes foram rápido, mas o número de juízes que passaram foram muitos juízes. Quer ver? Vamos ver aqui. Pronto. Nós vamos ver aqui que tem uma faixa de 12 juízes. 12 juízes, né? Então, quem foi? Você já vai começar agora a anotar
para que você possa aprender. São 12 juízes. Qual foi o primeiro juiz? Depois de Josué, Otoniel. Você está vendo aqui. Segundo, Eude. Terceiro, Sangar. Quarto, Débora. Quinto, Gideão. Sexto, Tolá. Sétimo, Jair. Oitavo, Jefté. Nono, Ibizã. Décimo, Elon. 11º, Gideão. Aliás, Abidom. 11º, Abidom. E 12º, Sansão. Depois de Sansão veio Samuel. Ok? Agora eu queria que você, mesmo olhando agora, aproveitasse e olhasse para que você pudesse gravar ou então aprender um pouco sobre os nomes de juízes. Nem todos os juízes se destacaram, certo? Fizeram alguma coisa, mas teve alguns que se destacaram entre esses. Mas vamos repetir e eu espero que você tente responder, talvez mesmo olhando, para que você possa aprender. Primeiro juiz após a morte de Josué. Quem foi? Otoniel. Vamos aqui fazer uma brincadeirinha. Nós vamos falar sobre o primeiro juiz. Quem foi? Otoniel. Qual foi o primeiro juiz? Muito bem, Otoniel. E qual foi o último, aliás, o penúltimo juiz? Foi, que fez renome, foi Sansão. É uma história bonita de Sansão. Depois você poderá muito bem ler e aprender. Sansão. Penúltimo foi Sansão. O penúltimo foi quem? Sansão. Muito bem. O último quem foi? Muito bem, Samuel. Samuel foi o último e foi também o quê? O primeiro profeta. O primeiro profeta. Então nós vamos começar agora. Eu vou perguntar a você e você vai tentar responder. Depois do Otoniel, quem foi? Eude. Muito bem. Depois, Sangar. Seguindo, Débora. Depois, Gideão. Gideão também tem uma história muito bonita. Débora também. Tolá é o sexto. Sétimo, quem foi? Muito bem, Jair. Oitavo, Jefté. Parabéns, você vai estar colocando aqui nos comentários. Coloque nos comentários aqui para a gente saber que você está respondendo a todas essas perguntas. Outro, Ibizã. Nós já estamos em qual? O 9. Ibizã. O 10º, Elon. 10º. Muito bem, parabéns. Você está conseguindo aprender. 11º,
Abidom. E o 12º, Sansão. O outro, o último, Samuel, que também foi o quê? O primeiro profeta. Como é bom nós estarmos dando essa aula, sabendo que você está aprendendo. Espero que você tenha aprendido tudo isso que nós estamos aqui mostrando para você. É um trabalho que nós fizemos para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento, para que você possa aprender também em conhecimento. A Bíblia vem nos falando que meu povo perece. Por quê que o povo de Deus perece? Por falta de conhecimento. Então, parabéns, porque você está participando desse curso e está tendo conhecimento para fazer a vontade de Deus. Nós vamos agora para outro ponto muito importante. A descrição, que nós vamos falar só de alguns juízes, 6 juízes, que está lá no livro de Juízes 17 a 21, e mais ou menos dizer o que foi que cada um fez, certo? Então vamos tentar aqui mostrar para você. Bem, vamos lá. O juiz Otoniel. Vem cá, Otoniel quem foi? Foi o último? Foi o do meio? Não, foi o primeiro, né? Juiz após a morte de Josué. Libertou Israel dos mesopotâmios. Libertou o povo de Israel dos mesopotâmios. Eude, juiz que libertou Israel dos moabitas, enganando o rei Egion e matando-o. A próximo, terceiro, Débora. Débora foi uma profetisa e juíza que liberou Israel contra os cananeus. Batalhou contra os cananeus e libertou tudo. O povo de Israel. Gideão. Gideão libertou Israel contra os midianitas após vencer um exército com apenas 300 homens. E quantos, se você for ver essa história, quantos homens eram do exército dos midianitas? Muitos. 120 homens, 120 mil homens. E simplesmente ele fez com que 300 homens, mas por que 300 homens? Ele não tinha homem suficiente? Não, se você for ler a história de Gideão, você vai ver que o primeiro exército que ele fez a convocação, Deus disse que separasse os tímidos, os covardes, e a grande metade, mais da metade de todas aquelas pessoas saíram. E depois começaram a diminuir, fazendo provas, Deus orientando a Gideão como ele deveria fazer. E na última aprovação que Deus iria dar, foi como a forma de beber água no rio. Então, a partir daí, 300 pessoas foram que sobraram para vencer o povo dos midianitas. Outra coisa interessante, por que só 300? Porque Deus quis mostrar que a vitória que ele iria ter era por causa do Senhor e não por causa dos homens que ele tinha, do exército que ele tinha. Deus provou
que Deus estava cuidando do povo de Israel. Jefté liderou Israel contra os amonitas, mas fez um voto trágico envolvendo a própria filha. E Sansão, um juiz conhecido por sua força e trágica queda devido à sua fraqueza por mulheres. Aí você poderá muito bem agora pegar mais informações, você poderá estudar mais um pouquinho o que cada um fez. Nós vamos ver aqui outra tabela para você, para que você possa aprender nessa última sessão, né, que nós estamos terminando a nossa aula, para que você possa ver. Essa aqui, que nós vamos mostrar agora, essa tabela, é a nossa última tabela, que tem mais detalhes sobre os juízes. Pronto. Aqui vai aparecer o quê? O nome dos juízes, todos os juízes, a referência bíblica de onde eles estão. Bem, eu quero saber sobre a história de Sansão. Você vai aqui, que está lá em Juízes 13 ao capítulo 16. Eu quero saber sobre a história de Gideão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6 ao versículo 8. Né? E do lado você vai ver a identificação. O que foi que fez, derrotou os Moabitas, o Eudes, o que cada um fez. Gideão libertou 800 homens contra 130.000 midianitas. Tolã julgou, foi lá julgar, deu o papel de juiz por 23 anos. E você vai começar a ver aqui o tempo de cada juiz, de cada tempo que ele passou, e com as referências bíblicas. Você tudo isso que tem aparecido aqui está na apostila. Você poderá muito bem melhorar o seu conhecimento buscando e tentando exercitar. Eu tenho uma forma de aprender que eu ensino isso, porque existem 5 sentidos. E se nós usarmos os nossos 5 sentidos, vai fazer com que você aprenda melhor sobre esses ensinamentos. Por isso é que nós damos as nossas aulas, falando e apresentando alguns slides e também na apostila, para que você possa acompanhar, para que você possa aprender. Nós temos aqui a nossa audição, a nossa visão, nós estamos aqui exercitando. E também você vai tentar exercitar a sua mente com escrevendo. É interessante, para terminarmos aqui um assunto e um parênteses, eu estudei no colégio 7 de setembro, no tempo do diretor Edilson Brasil Soares. E ele tinha lá o ditadão, né? O ditadão sobre o livro de Cazuza. Ele pegava, marcava qual eram as páginas do livro que nós teríamos que ler, estudar e sublinhar
a palavra que nós não tínhamos conhecimento, sublinhar aquelas palavras que seriam para a gente mais difícil, que estaria tentando fazer a diferença entre saber se era SS ou C cedilha, se era CH ou X. Então, você iria fazer as palavras mais difíceis que tinha naquele capítulo daquele livro, você iria escrever cada palavra e escrever 10 vezes. 10 vezes cada palavra. Para depois seria marcado um ditado, e esse ditado, eles iriam ler um texto, e esse texto estava nas páginas que o livro foi dado. E você teria que tirar uma nota boa, porque você tinha lido já, tinha exercitado, e para não ficar com dúvida. E eu gostei daquele método. Aqui você poderá usar esse mesmo método. Então você coloca lá, bem, uma coluna, quais foram os 12 mais 1 juiz. Aí você bota lá, vai botando. Escreve do lado do nome que você aprendeu. Depois vai nova coluna, escreve novamente a ele e lendo em voz alta. Escreve de novo, mais 10 vezes, fazer isso 10 vezes, para que você possa gravar aquela aula que foi dada. Mentalmente você iria guardar e iria aprender isso. É uma boa técnica para que você possa gravar e ter esse conhecimento, certo? Talvez você tenha uma mente fotográfica. Você pode estar olhando e gravando todos os itens que foram feitos aqui. Eu gostaria, estamos terminando, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por que o nome de Juízes? Por causa dos líderes israelitas que exerceram essa função. Muito bem, você não pode esquecer disso. Outra coisa também interessante é quem escreveu, e também o período, a localização do livro de Juízes na Bíblia. O livro de Juízes é o 7º livro nas versões em português. Então você sai passando, primeiro livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Então vai passando, Juízes, é o 7º livro. E na divisão 5, 12, 5, 5, 12, Juízes é o 2º livro histórico nas divisões tradicionais. Não esqueça, anote isso. Quem escreveu o livro de Juízes? Duas teses. A primeira, que não tem autor definido, e a segunda é que foi escrito por Samuel conforme a tradição, mas sendo inspirado por Deus. Espero que você tenha aproveitado esse tempo de estarmos juntos aqui e aprender um pouco. Eu espero também que eu possa ter transmitido para você coisas boas, que eu possa ter feito com que você pudesse aprender mais um pouco. Como seria bom? Eu gostaria muito do seu comentário, que você fosse lá nos comentários e escrevesse um pouco sobre o que você achou dessa aula.
o que nós teríamos que melhorar a didática para que você possa aprender nas próximas aulas de outros livros. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários aqui. Se você gostou também, gostaria que você desse aquele like. Que não esqueça de deixar o like, certo? Muito obrigado. Espero que a gente possa encontrar em outras aulas. Vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos terminando mais uma etapa da nossa aula da visão panorâmica da Bíblia sobre o livro de Juízes. Muito obrigado, Senhor. Eu quero aqui também colocar cada um que está fazendo esse curso, que eles possam ter aprendido e que eu possa ter feito a diferença na vida deles para que eles possam ter mais conhecimento e possam ensinar a outras pessoas aquilo que Tu tens nos dado. Eu creio, Senhor, que Tu irás fazer maravilhas nas nossas vidas e nas vidas dessas pessoas também que estão fazendo o curso. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço muito por tudo. Muito obrigado por esses momentos de estar na Tua presença. Eu Te louvo e Te agradeço. E, Pai, faz com que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu fico muito contente com o carinho que você esteve conosco aqui durante esse período. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa fazer maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe. Até um novo momento, se assim Deus permitir.